Eu começo aqui fazendo uma pergunta para vocês, meus amigos. O que é direito, hein? Antes de falar propriamente do direito constitucional, eu quero saber o que é direito. Então, direito, a gente pode conceituar a partir de diferentes perspectivas, tá? A palavra, a expressão direito. E eu escolhi duas para o contexto aqui da nossa matéria. Na perspectiva do direito natural, direito é a compreensão de ser, ter, fazer, estar, sentir. Isso seria, na perspectiva do direito natural, ou de uma concepção justnaturalista, uma primeira ideia da palavra direito. Direito é algo inerente ao homem, próprio da condição humana, que não depende de leis. Então, essa é uma primeira análise da palavra direito. Olha só, então todo mundo tem essa percepção particular, né? Aquilo que você acha que é direito, aquilo que você acha que pode ter, ou onde você pode estar, aquilo que você pode fazer, conforme você pode sentir, falar, se posicionar, guardando a sua consciência, guardando os seus relacionamentos sociais, é uma percepção de homem, algo inerente à nossa condição de ser humano. E para quem defende essa visão de direito, nessa perspectiva do natural, que vem de uma teoria lá de trás que se chama justnaturalismo, o direito é inerente, o direito é próprio do homem, o direito não é extraído das leis, o direito está acima das leis. Então, por exemplo, nessa perspectiva, para que eu tenha acesso à alimentação, não é necessário ter uma lei que me diga assim, Nelma tem direito à alimentação. Não, a minha condição humana é suficiente para garantir a titularidade do direito à alimentação. Ah, liberdade de locomoção. Não preciso ter uma lei que me diga que Nelma tem o direito de ir e vir ou estar onde ela quiser. O fato de Nelma ser pessoa humana já seria, então, bastante para garantir a liberdade de locomoção. E todas as leis que podem eventualmente surgir no meio de um povo estão sujeitas a essa ideia do natural. O natural do homem, o próprio da condição humana. É um tipo de conceito. Não despreze absolutamente nada do que eu disser. Se eu estou trabalhando como base, vocês vão ver daqui a pouco que eu vou precisar dessa base. E um entendimento de direito natural e de direito positivo vai ser fundamental para um assunto que a gente vai estudar lá na terceira aula, que é poder constituinte. Então aqui a gente está formando a base, vai anotando. Agora, pensa numa outra situação. Imagina um homem primitivo. Um homem primitivo viveu muito tempo como nômade, né? Depois, por uma necessidade de sobrevivência, e sobretudo por conta de alimentação, quando o homem se viu na condição de ter que produzir o alimento para ele comer e sobreviver, o homem então começou a firmar mais moradia. Deixou aquela condição inicial de nômade e percebeu, não, eu tenho que plantar, eu tenho que colher. Qual que é o melhor lugar para eu plantar, para eu colher, para eu cuidar aqui do meu gado, para eu garantir o meu sustento? Ah, esse lugar aqui, porque esse lugar é bem servido de água, vai facilitar. Ah, então eu percebi isso, fiquei lá com o meu clã. Mas você e o seu clã também perceberam que aquele era o melhor espaço. E vocês também se instalaram lá. Agora perceba, nós dois estamos muito próximos uns dos outros. E nesse momento da história, os conflitos foram inevitáveis. Porque cada um
tinha uma percepção do que podia fazer, do que podia ter, de onde podia estar, como podia se manifestar, e cada um numa língua, os conflitos começaram a surgir. E aí, esses conflitos eram resolvidos assim. Os clãs que tinham mais força e mais homens resolviam na força bruta mesmo, com estratégias de guerra, armamento e tal. Então era assim. Com o passar do tempo, a gente percebeu que não dava mais para ser assim. Que era preciso sistematizar algumas regras de convivência, porque eu sozinha aqui, eu não vou mais conseguir me manter, me preservar. Eu vou precisar estar mesmo com você. A gente vai ter mesmo que dividir espaço geográfico. E agora, como que nós vamos fazer para estarmos juntos sem que a gente se destrua? Nesse momento da história, surgiu o que hoje a doutrina chama de direito positivo, que é uma sistematização, olha só. A gente precisa conviver. Então, nós temos que estabelecer algumas regras. Então, por exemplo, essas coisas aqui, para nós, serão permitidas. Essas outras coisas serão proibidas. Mas, Nelma, essas regras vêm da onde? Essas regras vêm de uma vontade coletiva. Vem da vontade da maioria dessas pessoas que agora foram forçadas a conviver. Aqui nós estamos formando uma sociedade. Então, nós vamos ter que estabelecer umas regras de convivência e essas regras vêm de uma vontade coletiva. Essas regras objetivam impedir que eu queira fazer valer a minha vontade individual. A vontade individual, a vontade egoísta, agora será então subjugada por essas regras coletivas, porque eu não vivo sozinha, eu vivo agora em sociedade. Então, nós combinamos que essas coisas são permitidas e essas aqui são proibidas. Mas beleza, e quem descumprir isso? Quem descumprir será punido dessa forma. Ah, então tem punição? Tem punição. E quem vai aplicar a punição? Os representantes desse povo. Aqueles que foram, então, instituídos pelo próprio povo, que receberam o poder desse povo aqui majoritariamente, e eles é que vão, em nome da coletividade, aplicar as punições. Porque essas regras são coercitivas. O que é coercitivo, professor? São regras obrigatórias, cumprimento obrigatório, regras coercitivas. Meus amigos, isso que eu estou explicando para você. Um conjunto de regras que estabelecem o que é possível fazer, o que é vedado, já descrevem as punições para quem descumprir. São regras que objetivam o benefício da coletividade e então mitigar, diminuir a vontade individual, a vontade egoísta e que são de cumprimento obrigatório. O que é isso com uma palavra? Porque eu fiquei falando, mas você vai traduzir com uma única palavra. O que é isso? Isso aqui que eu expliquei para você, nada mais é do que a noção de lei. A palavra lei, em termos amplos da expressão, é isso. Um conjunto de regras de cumprimento obrigatório que são extraídas de uma norma fundamental, extraídas da vontade de uma coletividade. Isso é a lei em termos amplos da expressão. Observe que essa ideia de lei, de regras sistematizadas, vem de uma necessidade real de organização de uma sociedade e da convivência de humanos, e de uma necessidade de sobrevivência desses humanos. Então, a gente tem que estabelecer essas regras. A isso é o que nós chamamos de direito positivo. Então, veja só. Eu tinha trabalhado com você um conceito de direito natural. No direito natural, o direito não é lei. Eu, inclusive, disse que ele está acima das próprias leis. O direito natural é a percepção do homem
de ser, de fazer, de estar, algo inerente a essa condição de ser humano. Agora, no direito positivo, positivar, veja, é sistematizar, organizar, estruturar. O direito positivo é a sistematização de regras de cumprimento obrigatório extraídas da norma fundamental. Professora, eu não entendi essa parte final que você falou. Extraídas da norma fundamental. Bom, eu já expliquei isso aqui com outra expressão, mas agora eu gostaria que devagarzinho vocês fossem se ambientando. A norma fundamental, vou colocar aqui entre parênteses, é a vontade da coletividade. Essa norma fundamental é a vontade da maioria, a necessidade coletiva, que ultrapassa a necessidade individual, a vontade, a percepção individual. Então, o direito positivo é isso, sistematização de regras de cumprimento obrigatório extraídas da norma fundamental, quer dizer, da vontade da coletividade. Eu vou traduzir, é a lei. Lei, em termos amplos da palavra lei. O que é isso? Regras de cumprimento obrigatório. Meus amigos, então eu trouxe para vocês os dois conceitos mais conhecidos